Vamos à história então. Pastores casados há muitos anos, com filhos casados e netos grandes já, ou seja, um casal de pastores, né? Ela era uma mulher muito brava, muito rígida, e ele ex-policial. Também era rígido, mas com uma ponta a mais de bom humor. Ela era a pastora titular e ele o auxiliar. O pastor era do louvor e se envolveu com um caso com a secretária, que também era do louvor. Depois de um tempo, são descobertos, ou seja, o caso, né, o rolo do pastor é descoberto. Rola toda aquela muvuca do escândalo e o casal de pastores não se separam, mas são realocados para outra cidade, outra região bem longe. Normal, né? Sempre isso acontece. Pouco tempo depois, a pastora descobre um câncer. Descobre um câncer no reto. Eles entregam a igreja e voltam para a mesma cidade onde tinha acontecido o caso com a secretária em busca de tratamento, pois seria um local com mais recursos. Esse pastor, ainda apaixonado pela secretária, volta a se relacionar com ela, mas permanece com a pastora cuidando dela durante 5 anos, numa batalha ferrenha contra o câncer. Idas e vindas de internação, quimioterapia, radioterapia, cirurgias. Por fim, ela falece. Acontece o velório, enterro e no mesmo dia. Sim, no mesmo dia. No dia seguinte, o pastor vai morar com a secretária. Outro escândalo. Ele é 25 anos mais velho do que ela. No caso, é a secretária, né? Que ele foi morar. E hoje vivem bem, felizes, se amam. Para mim, ainda é difícil escolher o que pensar dessa história. Eu sei que a pastora era uma mulher difícil, mas ele não é um santo e tal, né? Agora ela morta, ela escolheu isso? Ela ficou doente para ele ficar cuidando dela? E ele merece estar feliz nesse relacionamento? Ele fez certo ou errado? Afirmo dizer que ele está na melhor fase da vida dele. Ela quebrada financeiramente, mas está feliz. Então, ela faz algumas perguntas, algumas indagações, se isso está certo, se ele fez certo, né? E eu respondo aqui. Aqui, assim, para todas as respostas, ou seja, de todas essas perguntas, se agora ela morta, ela escolheu isso? Sim, ela escolheu. Ela ficou doente para ele ficar cuidando dela? Sim, ela ficou doente para ele ficar cuidando dela. E ele merece ser feliz nesse novo relacionamento? Sim, ele merece ser feliz. Ele fez certo ou errado? Ele fez certo em cuidar da esposa até a morte, honrar, né, esse compromisso. Embora o relacionamento amoroso, romântico tenha acabado, a aliança ele manteve. E aí ela fala, afirma que ele deve estar vivendo a melhor fase. Ela, que no caso que está quebrada, é a secretária com quem ele teve esse affair. Então, vamos à análise. Para começar, eu imagino que a maior indagação da pessoa que me manda essa história é a questão da moralidade. Isso está correto, moralmente falando? Um pastor que trai a esposa com uma mulher 25 anos mais nova do que ele, talvez do que a esposa também, estar feliz agora nesse relacionamento, ter continuado a sua vida? A resposta é... Vamos fazer algumas perguntas antes de dar veredito? Quando nós falamos de terapia, para a gente analisar a situação, a gente separa o que é história do que é fato e a gente também não olha para a história com julgamentos. Mas nós vamos fazer algumas perguntas aqui. Para um relacionamento de um casal de pastores chegar no ponto onde chegou, de alguém olhar para fora, alguém trair, entenda que essa traição nem foi uma traição por diversão. Foi uma traição, como que eu posso explicar? Essa traição acontece justamente porque esse casamento não existia há muito tempo, tá? Isso é muito comum dentro das relações pastorais,
onde o casal ele não consegue resolver as questões internas dele, não tem intimidade, não tem sexualidade, não tem conexão, não tem cumplicidade, não existe casamento. O que existe ali é um relacionamento de fachada, para inglês ver, né? E todo mundo tá suscetível, mas é interessante que se o Zé da esquina se separa, se divorcia, ele trai, mas tudo bem, o Zé da esquina também estava sempre no bar e fazia tudo de errado na vida, mas quando é um pastor, ele é extremamente julgado, ou uma pastora, quando é crente, né? Então, vamos fazer algumas análises, porque eu acho que uma pergunta também bem difícil de ser respondida é: ela escolheu, a mulher que morreu, ela escolheu essa morte? Sim, ela escolheu. Então, como assim, Violeta, ela escolheu? Então, veja bem, provavelmente, geralmente, quem acorda primeiro nos relacionamentos é a mulher. Por quê? Porque a mulher, ela tem um feeling maior e uma das características do feminino, uma das funções da mulher é relacionamento, sexualidade e seguir ao masculino. Na questão relacionamento, nós mulheres temos uma envergadura, ou seja, uma habilidade emocional muito maior. Por isso, as chances de uma mulher acordar antes de um relacionamento para salvar o relacionamento é muito maior. Provavelmente essa mulher, essa pastora falecida, ela fez muita coisa. Ou, no meio do processo, o casal, ele se desconectou, seja porque estava cuidando da igreja, seja porque estavam cuidando dos filhos. E veja bem que interessante que ela fica doente, ela não fica doente no meio da vida. Ela fica quando ela não tem mais funções tão importantes, não tem filhos pequenos, já tem netos, só que aí sobra o quê? Sobra o peso. Então, eu não tenho mais filhos para dividir a atenção com esse homem. Os netos não estão ali o tempo todo, como os filhos estavam, e talvez me sobre só o peso de ser a pastora titular. Então, é muito peso em cima dessa mulher, tá bom? Ela não conseguiu reverter o relacionamento. Só que ela não estava disposta a sair andando e abrir mão desse relacionamento. Tanto é que eu pergunto, o diagnóstico de câncer ele foi descoberto quando? Antes ou depois da traição? A resposta ali vocês podem voltar lá e ler. Depois da traição. Porque o casamento já estava uma bosta. E aí, na verdade, esse câncer, ele estava ali dormindo. Mas quando acontece a traição, pode ser que essa mulher, talvez se o marido fosse bom, ela nem descobrisse esse câncer. Mas aconteceu a traição. E ela descobre o diagnóstico. E esse homem, por conta da honra, né, da aliança e tudo mais, ele pensa, poxa vida, foram muitos anos de casamento, eu não vou largar essa mulher. E é interessante que muitos casais fazem a mesma dinâmica com coisas diferentes. Pode prestar atenção, às vezes o casal tá brigando, tá ruim, eles já estão ameaçando separar, adivinha o que acontece? A mulher aparece grávida. Por quê? Porque essa gravidez tem uma função de juntar o casal de novo. Assim como uma traição tem a função de chacoalhar o casal para que o casal volte para o centro, né? Isso é correto, Violeta? Olha, correto não é, porque imagina uma criança que ela é fruto, ela já vem com uma carga emocional para religar esse casal. Essa criança ela já entra no núcleo familiar com uma função, e criança não pode ter função, então essa criança já tem uma chance de dar problema, tá? Tô dando um exemplo aqui. E sinceramente, se esse casal ele fosse saudável, Violeta, um casal saudável, algum dos dois pode manifestar um câncer? Pode manifestar um câncer a qualquer momento, qualquer pessoa está suscetível a ter um câncer, porque inclusive esse câncer não teria uma raiz de repente no relacionamento, em outras questões, mas isso é história para outros vídeos, outras dinâmicas, tá? Mas você entende que se esse câncer ele tivesse a função de realmente só dela desistir da vida, ela faleceria em pouco tempo, tá? Eu conheço pessoas que elas descobriram o câncer e faleceram em 15 dias, em 10 dias, tá? Não foi o caso dessa mulher. Você vê que ela fica 5 anos nas idas e vindas de químio, rádio, cirurgia e blá blá blá. Por quê? Porque esse câncer ele tem a função de trazer o marido para ela de volta. E talvez não só trazer o marido, mas também seria o momento dela ter visibilidade da igreja ou das outras pessoas, ter validação de tudo que ela fez.
Porque aí, nesse momento nevrálgico da vida, as pessoas vão olhar para ela e falar assim, nossa, pastora, mas você tá lutando o bom combate. Nossa, pastora, mas você sempre foi uma mulher de fibra, uma mulher de raça, uma mulher de fé. Então, você tá entendendo que ela tem amor, ela tem inclusão, e inclusive ela tem o quê? Descanso. Porque ninguém vai exigir de uma pastora que está com diagnóstico de câncer que ela cumpra funções muito pesadas, que ela tenha responsabilidades muito pesadas. Então, é um bololô de ganhos secundários nessa doença tão grande, que ela precisou de 5 anos para entender que, peraí, se eu não tiver essa doença, talvez eu não tenha mais tudo isso que eu estou recebendo agora. E é nesse momento, com essa migalha de amor, com essa migalha de atenção, dessa forma doentia, por quê? Porque ela precisou ficar doente para ter aquilo que ela precisava, ela entende de forma inconsciente, tá, gente? Ninguém acorda assim, olha, galera, já recebi atenção suficiente, ó, tô cansada, agora eu vou embora. Não. Ela, de alguma forma, ela se vê num beco sem saída que ela não vai ter aquilo se ela for curada. Se ela for curada, ela vai ganhar o divórcio de qualquer forma. Se ela for curada, ela vai ter que voltar a trabalhar e pior, vai ter que recomeçar a vida sem esse marido, vai ter que entrar na justiça. É tanto rolo que ela fala, acho que eu tô pronta para ir embora. Então, ela escolhe morrer, tá? Por isso que a gente fala que morrer é uma escolha, viver é uma escolha, saúde é uma escolha, porque quando você vê todos os emaranhamentos emocionais que estão envolvidos em volta dessa doença, em volta do problema que a pessoa tem, então a gente entende que morrer é uma escolha, doença é uma escolha, né, e tudo mais. Esse divórcio, essa traição, entenda que eles descobriram a traição, logo veio o diagnóstico de câncer, eles voltam para a cidade de origem. Entenderam essa história? Isso aí vocês entenderam. Nessa volta para a cidade de origem, foi a chance que esse casal teve de se reatar, de rever os conceitos, falar, poxa, a gente viveu uma vida toda. E por que isso não aconteceu? Justamente porque não aconteceu durante 25, 30 anos de casamento. Para acontecer em alguns meses, era muita coisa em jogo, porque esse casal já estava desfeito há décadas, tá? Então, uma traição, gente, quando a gente olha pelo lado, isso é uma canalice da pessoa. Na terapia a gente não faz esse tipo de análise, isso é canalice. Tem repetições sistêmicas, tem necessidades que envolvem todos esses problemas, tá? Agora a pergunta é, por que ela precisou dessa doença? Porque decisões importantes não foram tomadas lá atrás. Toda vez que a vida te trouxer um problema, por mínimo que seja, ela tá te sinalizando algo. Provavelmente, essa família já teve outras chances. Esse casal teve outras chances de colocar um fim nesse casamento ou de realinhar esse casamento. Foi feito? Não. Por quê? Porque estavam olhando para coisas que não eram importantes naquele momento. Eles são pastores há muito tempo. Essa mulher provavelmente era uma mulher extremamente ocupada, era uma mulher sobrecarregada, era uma mulher que carregava talvez muitas culpas, muitas tarefas. Uma das coisas que me mostra isso é o lugar onde ela teve o câncer, no reto, ou seja, segurou muita coisa. Então ela segura muita coisa e vai adoecendo o corpo. O corpo grita das realidades da alma, entendeu? Tá, Violeta, qual é a chance agora desse novo casamento desse pastor, né, ser feliz? É enorme. É enorme. Tanto é que aí agora ela pega e fala assim, o pastor está vivendo a melhor fase. A atual esposa, que era a secretária amante anterior, ela tá quebrada financeiramente, mas ela está feliz. Aí eu faço uma pergunta, como assim quebrada financeiramente? Se um casal, os dois são um só. Aqui sinaliza aí agora um problema da atual esposa. Essa atual esposa precisa olhar para o sistema dela também, porque ela também era casada. Vocês estão entendendo que um abismo chama o outro? Ele, um pastor com problemas no relacionamento. Ela, uma secretária com problemas no relacionamento. E aí eles vão se ligar por similaridade.
Quando a gente analisa uma história dessa, são tantos emaranhamentos, ou seja, o sistema familiar de origem do pastor, o sistema familiar de origem da pastora aqui falecida, o sistema familiar de origem da amante que agora é esposa. Quando junta tudo isso, a gente vai precisar olhar para todas essas dinâmicas para entender e para que a história não se repita. Existe chance de que a história se repita com o pastor? Existe. Existe também a chance que a história se repita com a atual esposa, entendeu? Eles estão felizes, está tudo certo, está tudo lindo. Talvez o pastor tenha aprendido coisas nessa trajetória que ele não está repetindo com a atual esposa. Talvez tenha coisas que a atual esposa aprendeu com o fim do outro relacionamento que ela não está repetindo. Então, agora esse novo casal, eles precisam olhar para tudo que aconteceu na vida deles e analisar o que está repetindo dos relacionamentos antigos que a gente precisa olhar para ninguém precisar escolher morrer ou adoecer. E para finalizar, como nós estamos aqui num perfil onde falamos para pastores, fica aquela pergunta: ai, mas Deus, por que Deus não curou? Deus podia ter curado? Não, não podia. Vocês entenderam agora por que Deus não podia ter curado? Claro que Deus é soberano. Deus ele pode fazer qualquer coisa, independente da sua vontade ou não. Mas ele é fiel à palavra dele e ele diz que ele vai te respeitar, que ele te deu o poder de escolha. Você está entendendo que as pessoas foram fazendo escolhas de forma inconsciente, baseada em dores que estão dentro delas, da história delas, que elas nunca olharam para isso, nunca foram ensinadas a olhar e assim escolheram, tá? Então, e também para essa mulher, essa pastora que faleceu, não fazia sentido nenhum estar curada. Porque vocês compreendem que ela tinha muito mais a perder do que a ganhar. Por isso que ela escolhe morrer, por isso que ela escolhe adoecer, por isso que ela escolhe tudo que ela escolheu. Por quê? Porque as escolhas lá atrás e os posicionamentos que deviam ter sido tomados não foram. Para você que está escutando isso e está se sentindo desconfortável, seja bem-vindo à vida. Essa é a dinâmica, essa é a lógica da vida. Quando você entende a lógica da vida, as coisas, inicialmente, é muito dolorido, é muito indigesto, tá? É muito dolorido, porque como assim a pessoa sofreu a vida inteira e agora o marido tá feliz ainda com a amante que ele colocou a esposa em sofrimento? Então, essa esposa lá atrás que faleceu de câncer, ela teve oportunidades de tomar rumos diferentes na vida dela e ela não tomou. Toda escolha que você deixa de fazer, os problemas vão escolher a sua vida. Se você não escolhe a vida que você quer, você está escolhendo por uma vida que você não quer. E entenda, essas escolhas são feitas 80% pelo inconsciente. E o inconsciente traz o quê? As nossas dores, os nossos traumas, aquilo que não foi curado nas nossas gerações. Por isso que a terapia é importante para todos, principalmente para você que é pastor, lida com pessoas. Para não ter que repetir isso, primeiramente com a tua família, com a tua descendência, com os teus filhos. E aí eu falo direto agora para você que é pastor, você que é líder. É só você olhar em volta. Você conhece N histórias de filhos de pastores que deram grandes problemas, pastores que traem, pastores que adoecem. E aí a pergunta é, tá, mas vocês não estavam servindo a Jesus? Vocês estavam nos pés de Deus? Por que essas desgraças todas acontecem? Acontecem porque vocês escolhem por elas. Escolhem na maior parte do tempo de forma inconsciente. E porque vocês não tomam as decisões que são necessárias para serem tomadas, tá? E aí espiritualiza coisas que não deveriam ser espiritualizadas. Por quê? Porque quando a gente leva para o lado espiritual, a gente tira a bunda da seringa. Então não é eu que tenho que melhorar como pessoa. É o Deus que tem que mandar um anjo para matar, para arruinar com esse capeta que está infernizando a minha vida. Não tem capeta nenhum. São só as suas escolhas. Então fica aqui o convite para você que quer entender mais sobre isso. Tem meu treinamento no link da bio, chama Meu Ministério, onde eu ensino, nesse treinamento eu ensino todas as regras sistêmicas, todos os conceitos que eu trabalho dentro da terapia. E se você quiser vir direto, frente a frente, já para o choque, é só me mandar um direct, Violeta, eu acho que eu preciso resolver a minha vida. Então venha, vamos ver o que está errado, o que você precisa mudar, quais decisões você precisa tomar, para não ter que passar por uma história como essa e como todas as outras que eu contei aqui. Se você caiu de paraquedas nessa última história, que é a 7ª história, você pode ir lá no canal do YouTube, Ministério em Fúria, e tá lá, história 1, história 2, história 3, história 4, 5, 6, 7, todas estão lá, tá bom? Espero vocês numa próxima, e beijo, abraço, fiquem firmes.